Gente, boa noite para todo mundo. Conseguem me escutar tranquilamente por aí? Boa noite, ok, professor. Sim. Muito bem. Acredito que a gente não vai ter nenhum probleminha com transmissão. Queria só para vocês só não tomarem o meu controle aí dos slides, que eu já vi que tem gente passando. Se vocês quiserem acompanhar em paralelo os slides, eu vou fazer como na outra vez, eu vou carregar o arquivo aqui na lateral, ok? Para que vocês possam, a critério de vocês, acessarem e baixarem e ficarem acompanhando por aí, tá bom? Fica para vocês. Eu vou compartilhar aí no chat, quem quiser fazer o download já faz. Como eu comentei com vocês, eu tinha deixado gravada lá outra aula, eu vi que algumas pessoas não conseguiram acessar ou tiveram algum problema para acessar. Então, essa aula de hoje eu vou começar dando uma pincelada no conteúdo Professor, da com última licença. aula. Oi. Eu não sei se é o senhor, tem alguém que está com o fone ligado com a televisão alta no fundo. Deixa eu Eu acho colocar, que eu tô ouvindo tipo uma televisão alta no fundo. deixa eu colocar no mute todo mundo para ver se melhora. Só um segundo. Pronto. Melhorou alguma coisa ou será que é o meu microfone? Deu certo, ficou limpinho. Pronto, é isso. Então vamos lá, pessoal. Estamos todos por aqui, já temos mais de 50 alunos na sala. Tinha alguns alunos perdidos na sala de aula errada, mas eu acabei de cancelar a conferência. Então a tendência é que eles migrem automaticamente para a sala correta. Algumas pessoas acessaram a aula de reposição e não a aula semanal, como a gente está configurando agora. Eu vou revisar algumas coisas mesmo da aula que eu deixei gravada, porque eu sei que algumas pessoas não acessaram, então é muito importante que a gente revisite alguns conceitos e a gente vai trabalhar com a mesma política, então, tá? À medida que vocês tiverem as dúvidas, quem anotou as dúvidas, ótimo, já vai tirando durante a discussão. E quem não anotou, vai poder revisitar os conteúdos e também pode mandar as perguntas diretamente aqui no chat, que o professor automaticamente já vai respondendo, tá certo? A aula que eu deixei gravada para vocês, pessoal, que era aquela que a gente teve um probleminha com a transmissão ao vivo, tem sobre temática motivação e é uma das aulas que faz uma reflexão sobre o comportamento humano dentro do ambiente organizacional, sobre esta variável em específico, que é motivação. Das variáveis que nós já estudamos, a gente já estudou, por exemplo, a abordagem humanística da administração, a gente já estudou a variável de personalidade e agora a gente vai estudando a variável de motivação. E depois dela a gente estuda a variável de comunicação organizacional. Essas são as principais variáveis deste ambiente organizacional, que é o objeto de estudo da nossa disciplina de comportamento organizacional. Eu já tinha começado falando sobre isso. A gente tem que primeiro entender que existem dois tipos de fatores que influenciam o comportamento das pessoas. Esses fatores, eles podem ser internos ou externos. A gente já tinha colocado isso no início da última aula que a gente teve. Esses fatores internos, eles são considerados intrínsecos, como diz a nomenclatura, e são decorrentes das características, por exemplo, de personalidade, capacidade de aprendizagem, motivação, percepção do ambiente, atitudes, emoções e valores individuais. E, por outro lado, pesando na contrabalança, a gente tem os fatores externos ou fatores extrínsecos, que são decorrentes do ambiente que envolve a pessoa. São decorrentes também das características da organização no qual ela está inserida e também dos sistemas de recompensas e punições, além dos fatores políticos, sociais e alguns outros em específicos. Então, a primeira reflexão sobre motivação é que nós temos os fatores internos e os fatores externos. Ambas as colocações são efetivas. Alguns fatores são decorrentes da minha personalidade, da minha forma de enxergar o mundo, da minha aprendizagem e da minha motivação, e outros são decorrentes do ambiente no qual eu estou inserido e das características desse ambiente, ok? Estou vendo aqui que estão perguntando aqui no grupo
sobre o link. Conseguiram ver o link aí para a galera que não está conseguindo acessar? Deixa eu ver aqui. Acabei de responder aí com o link direto, tá? Para quem precisar. Dando continuidade, gente. A gente também fez uma revisita no senso comum, né? Que a gente analisou como as pessoas normalmente definem o quesito motivação. Motivação é uma variável muito sensível e normalmente a gente julga o comportamento humano através dela. Então, por exemplo, a pessoa pode ser motivada ou ela pode ser considerada desmotivada. Ela pode ser analisada como sendo uma pessoa que motiva as outras ou como uma pessoa que simplesmente desmotiva o restante da equipe. Esses julgamentos prévios que contextualizam motivação dentro do nosso ambiente organizacional, eles são muito comuns, né? Então, a gente, na verdade, tem que tirar a percepção do senso comum do que realmente é motivação. Porque motivação, ela vem derivada do latim motivus, que significa mover, né? Então, é tudo aquilo que pode fazer uma pessoa se mover, uma pessoa ir atrás de algo através de uma razão ou de uma ação. Então, essa motivação ela vai ser uma ação dirigida a objetivos em específicos que vai sofrer uma regulação biológica ou uma regulação cognitiva e vai ativar um conjunto de necessidades, de emoções, de valores e de metas que são pessoais de cada pessoa, tá? Então, por definição, a motivação vai ser justamente esse motivo, essa razão pelo qual a gente persegue algo ou pelo qual a gente busca algo. Esse vai ser o principal sentido de motivação. O que mais que a gente viu sobre motivação? A gente viu a diferença entre ela e o conceito próprio de motivo. A motivação ela vai ser o conjunto de forças que sustentam, regulam e orientam as ações de um organismo para determinada finalidade. E o motivo vai ser o desejo, a necessidade, o interesse que o comportamento orientado para determinado fim. Então, a gente tem uma distinção básica entre o motivo e a motivação. O motivo é aquilo que eu persigo, aquilo que está lá no topo e no qual eu quero alcançar, e a motivação é esse conjunto de forças internas que me levam e que me sustentam até alcançar esse motivo. Então, digamos aí que duas pessoas tenham o mesmo motivo, né? Elas querem ser promovidas. Elas têm o mesmo motivo, que é crescer dentro da empresa. Porém, a motivação delas pode ser completamente diferente. Uma pode ser altamente alegre, altamente para frente, altamente engajada, ela quer fazer muito pela equipe, ela quer sempre mostrar serviço, ela está sempre disponível, ela faz hora extra. Isso é a forma como essa motivação se manifesta. Outra pessoa também pode ser considerada motivada para esse mesmo objetivo, para esse mesmo motivo, só que agir de forma completamente diferente. Ela pode ser altamente coordenada, altamente regulada, altamente planejada. Ela não gosta muito de se expor, mas ela gosta de mostrar resultados ou entregar resultados. Então, são abordagens distintas. O que a gente quer colocar com essa distinção entre motivo e motivação, apenas esclarecendo mais uma vez para vocês, é que o motivo é o objetivo. Professor. Oi. Eu não sei se é só comigo, mas tá cortando, não tá dando para te ouvir. O meu sumiu o slide. O meu tá ok. Aqui tá normal pra mim. O meu também tá ok. Quando ele dá instabilidade na minha rede, ele aparece aqui. Aí quando oscila normalmente, é porque ou o problema é na outra rede ou o problema é aqui. Quando tá com algum tipo de intervenção, pessoal, às vezes é porque vocês estão conectados principalmente no celular, tá? E aí pode ser que dê alguma falhinha, mas a maioria aqui tá dando feedback no chat que tá tudo certinho, tá bom? O slide, mesma coisa. Ele às vezes some, por isso que eu mandei para vocês aí o PDF, né, dos slides para que vocês pudessem baixar e acompanhar, que é importante também para quem está pelo celular, que normalmente dá algum tipo de instabilidade visual,
tá bom? Então, motivação vai ser o meio pelo qual eu alcanço algo, e o meu motivo vai ser propriamente esse desejo ou essa necessidade que o ser humano tem de alcançar algo. Essa distinção ela é necessária, pessoal, para que a gente entenda que a motivação ela é variável de pessoa para pessoa. Então, assim como a personalidade, ela pode se manifestar de forma muito distinta de um ser humano para um outro ser humano, certo? Por exemplo, eu posso ser altamente imperativo, eu posso ser altamente engajado, eu posso gostar de aparecer, eu gosto de fazer dessa forma. Essa é a minha forma de mostrar que eu estou motivado. Uma outra pessoa pode ter uma perspectiva completamente diferente da minha e pode enxergar essa motivação de uma outra forma. Então, é bem variável realmente de pessoa para pessoa e vai ser bem distinta. A outra observação que faz o slide seguinte é que, embora os padrões de comportamento, de necessidades, de valores sociais, eles variem, o processo pelo qual eles ocorrem é basicamente o mesmo em todas as pessoas. Então, mesmo que a forma de ser motivado ela seja diferente, aquele objetivo que as pessoas querem alcançar é o mesmo. E elas vão seguir uma linha de padrão de comportamentos muito similar, ok? Para que a gente consiga contextualizar essa variável entre motivo e motivação. Tem algumas outras premissas que vão explicar o comportamento humano. Dentre elas, a gente tem, por exemplo, o fato de que o comportamento ele é causado por estímulos internos e externos, como a gente viu lá no início, estímulos intrínsecos ou estímulos extrínsecos. Então, a pessoa vai ser submetida a algum deles. O comportamento ele é motivado, ou seja, ele tem uma finalidade. Todo comportamento humano tem uma finalidade, não é por algo casual. Essa finalidade que nós temos no comportamento humano é justamente a variável motivo, certo? Que a gente acabou de comentar no slide anterior. E o comportamento, ele é orientado para objetivos. Então, vai existir sempre um impulso, um desejo, uma necessidade que vai designar um motivo para aquele comportamento, certo? Essas são algumas colocações de premissas que servem para explicar o comportamento humano. E aí, como é que a gente pode entender essa variável de motivação? A gente até já conversou sobre isso quando a gente viu o ciclo motivacional, uma breve introdução sobre ele, lá na nossa aula de estudos sobre, principalmente, as variáveis humanísticas da administração. Basicamente, o processo é o seguinte. Toda necessidade, ela vai criar um estado de tensão e uma predisposição ao indivíduo tomar uma ação, certo? Essa motivação vai levar o indivíduo a um comportamento visando satisfazer essas necessidades que ele está sentindo. Havendo uma satisfação destas necessidades, o indivíduo vai chegar ao seu ponto de equilíbrio temporário. Caso um comportamento ou ação não leve à satisfação dessa necessidade, vai haver aí uma frustração, que nós consideramos uma barreira. E essa pode levar a reações emocionais diversas, como a agressividade, a inércia, a omissão, a aceitação ou a alienação. Isso tudo, pessoal, serve para explicar essa imagenzinha que vem a seguir, que é a que vocês estão vendo aí agora, que é justamente a imagem que fala sobre o ciclo motivacional, ok? Então, esse ciclo motivacional, ele funciona exatamente como eu falei. Existe aí uma variável que é chamada de necessidade, ok? Essa necessidade, que está aí bem na lateral direita de vocês, bem ao centro, ela vai gerar uma motivação. E o indivíduo vai, então, ter um estresse ou uma tensão, e aquilo vai conduzir um comportamento ou uma ação que visa satisfazer uma necessidade. Entre o comportamento e a ação e a satisfação da necessidade, pode surgir aí nesse meio termo uma barreira. Quando essa barreira acontece, a necessidade pode não ser atendida. E aí você, ao invés de alcançar a satisfação, vai alcançar uma insatisfação ou uma frustração. E é esse momento em que podem ocorrer coisas e variáveis emocionais diversas, como a agressividade, a inércia, a omissão, a aceitação ou a alienação. Porém, no ciclo comum, se você sentiu a necessidade, que é essa variável bem no centro à sua direita,
ela foi estimulada por um momento de tensão e você teve um comportamento ou uma ação que te ocasionaram a satisfação, depois de determinado tempo, essa satisfação, que é sempre temporária, vai chegar a um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio vai te fazer ter um novo estímulo ou um novo incentivo, que vai te gerar uma nova necessidade e vai reiniciar esse ciclo motivacional, que vai ser sempre retroativo. Então, você vai sempre sentir a necessidade, passar por um pico de tensão, ter determinado comportamento, atingir a satisfação. Vai ficar um determinado tempo com essa satisfação, vai atingir um ponto de equilíbrio, vai ficar inquieto com aquilo novamente e vai ter um novo estímulo ou incentivo, que vai gerar uma nova necessidade, que vai causar um novo momento de tensão, que vai conduzir um novo comportamento ou ação em busca da satisfação. Ok? Essa é a representação básica do nosso ciclo motivacional. Pode falar. Não, na hora que o senhor falou, deu certo. É porque eu não estava conseguindo ver. Obrigada. Nada. Então, pessoal, esse ciclo motivacional, ele vai ser sempre retroalimentado. O ser humano nunca vai estar 100% satisfeito. E é natural. Você vai ter uma necessidade, uma tensão, um comportamento, gera satisfação. Fica determinado tempo em insatisfação, gera um equilíbrio, um novo estímulo ou incentivo, e uma nova necessidade vai surgir. Essa é a dinâmica do nosso ciclo motivacional e do nosso aspecto de motivação. Qual é, então, o desafio de entender a motivação? É saber em que estado o colaborador está dentro desse ciclo motivacional. E de que forma eu posso fazer com que a minha variável satisfação e equilíbrio ela se prolongue pelo máximo de tempo possível, para que o meu colaborador esteja sempre motivado, tá? Porém, como eu comentei com vocês, pode ser que em algum momento, obviamente, entre a variável comportamento ou ação e satisfação, eu tenho algum tipo de barreira. Professor, como é essa barreira? O que é essa barreira? Imaginem vocês que eu tenho uma motivação que é, sei lá, ganhar um cargo novo na empresa, certo? Eu estou trabalhando para isso, estou me dedicando para isso, todas as minhas ações são para conseguir essa promoção na empresa. Só que, do nada, houve uma reestruturação na empresa, aquele cargo que você queria, simplesmente ele não existe mais, nem com a nomenclatura, nem com aquela mesma sala exclusiva, que tinha vista panorâmica para a praia, e nem tampouco com um aumento de salário tão alto quanto você imaginava. Porém, houve uma reestruturação na empresa e tem um novo cargo que não é tão alto quanto aquele, mas que é o equivalente a ele, é algo similar, certo? E aí te ofereceram uma posição de destaque na equipe, te ofereceram um aumento de salário de 20%, não era o de 50% que você queria, e te deram uma mesa maior no mesmo lugar onde você estava, com um novo computador. Então, nesse momento, você não atingiu o pico máximo de satisfação, que era o que você planejava, que era ter aquele cargo que nem existe mais. Mas você pode ter essa satisfação que você tinha em vista, essa necessidade que você tinha em vista, ela foi de alguma forma compensada, certo? Quando isso acontece, quando você quer muito algo, fez um comportamento ou uma ação em busca de algo, mas ela não foi satisfeita, ela pode ser frustrada ou ela pode ser compensada. Tem duas perspectivas para ela, que é justamente essa variável que a gente vai conversar agora. Quando eu tenho uma barreira entre as variáveis de comportamento e ação e a variável de satisfação, pode ser que a minha necessidade ela não seja satisfeita, certo? Quando a variável é satisfeita, é muito fácil da gente entender. O comportamento ele se torna eficaz, a necessidade deixa de ser a motivadora do comportamento e você está bem, está feliz, está satisfeito durante um bom tempo. Ok, isso aí é parte do ciclo motivacional, tudo certo. Mas e quando não é atendida? Quando essa variável ela não é satisfeita? O que vai acontecer? Ela vai ser ou frustrada, ou ela vai ser compensada ou transferida. Quando ela for frustrada,
quando ela for frustrada, essa satisfação não vai ser atendida. E aí a pessoa, ela vai, por exemplo, procurar meios indiretos de saída daquela ideia que ela tinha fixa na cabeça. Isso pode gerar na pessoa agressividade, empatia ou descontentamento na via psicológica e pode atingir também até a via fisiológica, trazendo para a pessoa insônia, trazendo repercussões cardíacas ou digestivas. Então, imaginem só, dentro de um ciclo motivacional, a pessoa quer muito algo. E ela trabalhou para aquilo, ela foi em busca daquilo, ela tomou ações em busca daquilo. Quando aquilo não é atendido, quando aquilo é de alguma forma frustrado, aquilo pode causar sérios impactos na pessoa. É como você, por exemplo, estudar para passar num concurso. Você estudou para passar num concurso, você fez o cursinho, você dedicou o seu tempo, você deixou de sair com os amigos, deixou de estar com a sua família, estudou para aquele concurso durante muito tempo. Aí saiu o edital do concurso. E você simplesmente não passou no concurso. É óbvio que ali todo o seu ciclo motivacional foi interrompido e você vai se sentir frustrado com aquilo. Isso pode ocasionar problemas de vias psicológicas ou de viés fisiológicos. Nos psicológicos, pode ocasionar nas pessoas aspectos como agressividade, apatia e descontentamento, e na via fisiológica, aspectos como insônia, repercussões cardíacas ou mesmo repercussões digestivas. Tem as duas possibilidades. Por outro lado, a gente tem a perspectiva como aquela que eu comentei. Eu queria muito cargo, aquele cargo não é meu, mas arrumaram um cargo que nem era o meu e nem era aquele. É um outro cargo, que está no meio termo disso tudo. Eu não ganhei uma sala exclusiva, mas eu ganhei uma mesa maior. Eu não ganhei 50% de aumento, mas eu ganhei 20%. Naquele momento, eu tenho uma satisfação parcial, por assim dizer. Isso, quando acontece, eu tive a minha necessidade compensada ou a minha necessidade transferida. Por algum motivo, a minha necessidade, ela não pôde ser completamente satisfeita, ou ela não pôde ser satisfeita. Então, isso acontece muito, e tem uma justificativa aí, um exemplo, que isso vai ser o que acontece quando o motivo de uma promoção para um cargo superior, ele é contornado por um bom aumento de salário ou por uma nova sala de trabalho. É o que vai acontecer. Você tinha um motivo, que era ter aquele cargo, mas você não alcançou aquele cargo, mas, de alguma forma, reconheceram o seu trabalho e te deram um aumento de salário. Então, você não fica desmotivado. Você simplesmente transferiu a sua motivação. Pode falar. Mas essa satisfação parcial, ela leva ao equilíbrio também ou não? A satisfação parcial vai te permitir ter um equilíbrio, sim. Só que esse equilíbrio, teoricamente, vai durar muito menos do que o equilíbrio inicial daquela sua satisfação, se fosse atendida no seu mais alto nível de complexidade. É isso que eu estou falando. O ciclo ele vai encurtando. Então, por exemplo, eu posso ter uma necessidade compensada ou transferida. Quando ela é frustrada, eu não evoluo para o nível de satisfação, não evoluo para o nível de equilíbrio. Quando ela é compensada ou transferida, eu evoluo para um nível de equilíbrio, só que aquele equilíbrio deve durar muito menos do que o convencional, tá certo? Porque a minha satisfação foi atendida de forma parcial, ou foi atendida dentro do possível, mas não era para ela que eu estava trabalhando, tá bom? Isso vai acontecer quando essa motivação ela é compensada ou transferida. Quando essa necessidade ela vai ser compensada ou transferida. Mas sim, ele vai atingir um pontozinho de equilíbrio, só que esse ponto de equilíbrio, ou essa variável de tempo entre satisfação e equilíbrio, vai durar muito menos do que o convencional, caso ele tivesse alcançado a satisfação direta e não tivesse tido uma satisfação compensada. Ok? Para deixar claro. Dando continuidade, o modelo básico de motivação vai depender de 4 variáveis. A primeira delas é a ativação, ou seja, o estado inicial de estimulação em que se encontra a pessoa, localizado de forma extrínseca ou intrínseca à pessoa. Então, a motivação vai depender da ativação, no quesito que a ativação pode vir de dentro da pessoa ou de fora da pessoa. Professor, eu não entendi o que é essa minha ativação. A ativação ela pode vir de diversas formas para o teu ciclo motivacional. Ela pode ser
por demanda própria e ela pode ser por necessidade. Ela vai ter as duas perspectivas. Por exemplo, nesse exato momento, as pessoas estão passando por um perrengue financeiro por conta da crise, certo? E elas estão tendo que buscar novas alternativas. Essa busca por novas alternativas vai gerar um motivo pelo qual as pessoas vão ter que tomar fôlego e muitas delas vão se sentir motivadas por esse desafio. Então, essa ativação está acontecendo não necessariamente porque eu precisava daquilo anteriormente, mas porque houve um fator externo social que me fez refletir sobre aquele fato. Então, agora eu tenho um novo motivo, um novo objetivo e estou correndo atrás dele. Aquela é a minha motivação nesse momento, certo? A variável direção, pessoal, é o objeto ou alvo da ação. Ele pode ser intencional ou não intencional, da mesma forma. Por exemplo, o objeto ou alvo da ação, nesse caso que eu comentei anteriormente dessa ativação, ele pode ser intencional ou não intencional. Quando é que ele vai ser intencional? Quando eu sei que eu estou motivado a trabalhar e a ir em busca de novas oportunidades porque eu tenho um boleto para vencer. Isso é intencional. Porém, eu posso entender que eu sou um cara bom, eu sou um cara inteligente, a minha família é super desenrolada e a gente vai superar esse momento. Essa daí é uma motivação ou uma direção, na verdade, não intencional. No frigir dos ovos, como diria o bom ditado popular, o cara tá lá fazendo tudo aquilo porque ele precisa pagar contas, ok? Só que a direção da motivação dele é diferente. Ele tem uma outra percepção sobre o porquê ele está motivado para aquela finalidade. Então, ativação, direção, terceira variável, intensidade. Essa variável intensidade, ela vai estar atrelada à variabilidade da força da ação, que pode diferir ao se admitir que a força depende de um estado anterior de carência ou de um estado posterior a ser alcançado. O que é essa intensidade? É a forma como a gente se motiva. Lembra que eu comentei lá que o motivo pode ser igual, mas a forma como a pessoa é motivada pode ser completamente diferente. Então, essa intensidade, ela vai ser diferente. Eu posso ter, por exemplo, como motivo ou como objeto de motivação, ter um determinado cargo na empresa. Eu posso ter como intensidade conquistá-la em 6 meses. E uma outra pessoa pode ter a mesma motivação, tendo como intensidade conquistá-lo dentro de um prazo de 2 anos. Porque ela sabe que a empresa tem um plano de cargos e carreiras. As duas realidades são de pessoas motivadas. As duas pessoas têm o mesmo motivo, mas a intensidade da força da ação é diferente. Ok? Então, ativação, direção, intensidade e, por fim, persistência da ação. A variável persistência da ação, dentro da análise de motivação, ela tenta compreender o fenômeno da motivação pela articulação entre a ativação, a direção e a intensidade, contribuindo e atribuindo manutenção a esses fatores pessoais ou ambientais. Então, o que é a persistência dessa ação? Eu analiso a ativação, que é o meu motivo, a direção, que é a razão para que esse motivo exista, e a intensidade, que é a forma como eu persigo esse motivo, e eu analiso a minha capacidade de persistir em busca daquele motivo, atribuindo, por exemplo, tarefas, atribuindo trabalhos, atribuindo necessidades e desejos para que eu o alcance. Então, a ativação vai ser basicamente essa estimulação, ou seja, o meu motivo. A direção vai ser a justificativa que eu tenho para ir em busca daquele motivo. A intensidade, a forma que eu me comporto. E essa relação de persistência da ação vai ser justamente a capacidade de analisar os fatores pessoais e ambientais que são necessários para que eu alcance aquela minha motivação ou para que eu alcance aquele motivo. Então, professor, persistência na ação vai ser a capacidade de relacionar os outros 3 fatores e definir um passo a passo para que eu alcance aquele meu objetivo, que é a minha motivação, que eu alcance aquela realização. É exatamente isso. A persistência na ação vai ser a capacidade de analisar
A relação entre ativação, direção e intensidade e a forma como você vai alcançar aquele objetivo. Por que então que o nome não é forma da ação ou meio da ação e sim persistência da ação? Porque a partir do momento em que você desenha um passo a passo para alcançar um objetivo, você mapeia uma série de ações, certo? Se você tem 10 ações para alcançar uma motivação ou um objetivo, e você falha em uma ou duas delas, mas vence nas outras 8, aquilo pode não te deixar desistir. E é essa capacidade de persistência na ação. É a capacidade de definir o passo a passo para alcançar algo, tendo em vista que eu posso fracassar algumas vezes e acertar outras. Mas a capacidade de persistência na ação, que é essa relação entre ativação, direção e intensidade, vai me permitir perseguir aquele objetivo ou perseguir aquele sonho, sabendo que ele é a minha motivação máxima e que ele está lá no meu ciclo como sendo o meu status de satisfação. Então, o modelo básico de motivação defende que a motivação depende dessas 4 variáveis: a ativação, a direção, a intensidade da ação e a persistência da ação. Ok? 4 variáveis do modelo básico de motivação. Como conclusão dessa primeira etapa, a gente tem que a satisfação de certas necessidades, ela vai ser, então, temporal e passageira. Ou seja, a motivação humana, como eu já coloquei, ela é cíclica. O comportamento ele vai ser um processo contínuo de resolução de problemas, satisfação de necessidades, à medida que esses vão surgindo. Então, basicamente, a gente precisa observar a motivação, que é essa variável que a gente está estudando, como sendo um fator que influencia no comportamento, como sendo algo cíclico. Então, hoje eu posso estar motivado, daqui a um mês eu posso estar desmotivado, daqui a um outro mês eu posso estar desmotivado novamente, e isso vai ser sempre cíclico. E fica, óbvio, um desafio das organizações e das instituições para gerenciar esse ciclo motivacional dos seus colaboradores e a forma como eles percebem esse ciclo motivacional. Qual é o segredo disso tudo? Nós estendermos o período de satisfação de cada uma dos objetivos alcançados. Quanto mais eu estender, mais aquele ciclo vai demorar para se renovar e mais aquela pessoa e menos aquela pessoa vai correr o risco, na verdade, de ficar desmotivada. Então, quanto mais eu estender aquela variável do ciclo, né, que nem eu coloquei lá, entre a ação e o equilíbrio, quanto mais eu estender esse prazo, melhor para a empresa, que vai correr menos risco de o funcionário ficar, por algum motivo, desmotivado. Ok? Quem tinha anotado algum tipo de dúvida sobre a aula, né, que eu já tinha deixado gravada, já que eu estou revisando e recolocando algumas coisas, quem tinha alguma dúvida até aqui, pessoal, pode mandar no chat que eu já vou respondendo, tá certo? E mesmo depois do que eu expliquei, novamente, quem tiver alguma dúvida também, por favor, pode perguntar, a gente vai tirando as dúvidas. Ah, professor, não quero perguntar no microfone, manda no chat, eu vou responder, não preciso nem mencionar o nome de vocês. Pode mandar que a gente vai respondendo, tá bom? A qualquer momento, podem mandar as dúvidas e o professor vai sanando gradativamente para que a gente possa evoluir. Vamos lá. Sobre as teorias de motivação. A gente vai estudar aqui 4 teorias principais relacionadas à motivação. A gente tem a teoria de Maslow, sobre as necessidades. A gente tem a teoria de Herzberg, trata-se da teoria bilateral. A gente tem a teoria SR, que é do Alderfer. E a gente tem a avaliação cognitiva do Vroom, cada uma delas em um período específico. E a gente vai estudar como essas 4 teorias da motivação enxergam a motivação dentro das organizações ou mesmo para as pessoas. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: professor, motivo seria a mesma coisa de objetivo? Sim, o meu motivo é o objetivo pelo qual eu tomo determinada ação. Na verdade, a minha satisfação. Então, o meu objetivo, na verdade, vai ser igual à minha satisfação. Se eu alcanço o objetivo, eu alcanço a satisfação. Aí eu me mantenho em equilíbrio,
até ter um novo objetivo, que na verdade vai ser uma outra satisfação a ser alcançada. É exatamente isso. Vamos lá, sobre as teorias, que mais? Quando o senhor falou sobre motivação, sobre a visão do senso comum, falou que um funcionário desmotivado não tem comprometimento com o NA da empresa. Não tem comprometimento com... Eu não entendi a pergunta, desculpa. Ó, quando você falou sobre a motivação, sobre a visão do senso comum... Ah, tá. Falou. Disse que eu falei Professor, é porque o senhor Direito. falou isso na aula gravada e eu fiquei sem entender, que o senhor disse assim, que você estava falando o que era a motivação na visão do senso comum. Aí o senhor foi explicar um exemplo sobre o funcionário motivado e o funcionário desmotivado. Aí o senhor falou que o funcionário desmotivado é considerado aquele que não é comprometido com esse NA da empresa. Eu não sei se eu não ouvi direito ou se Eu acho que é porque deve ter travado, deve ter engasgado, mas a real é que ele não é comprometido com nada na empresa, né? Com nenhum tipo de atividade na empresa. Eu acho que é porque realmente ficou uma nomenclaturazinha equivocada, mas de antemão até peço desculpas em relação a essa colocação. Acho que agora ficou mais claro, né? Depois que eu expliquei. É porque eu pensei que era alguma sigla, alguma coisa. Não era não. Essa sigla aí é de PEN, né? A gente traduz na forma convencional. Vamos em frente. Falando sobre as teorias. A gente vai iniciar pela de Maslow e termina com a do Vroom sobre avaliação cognitiva. A do Maslow a gente até já viu, lá quando a gente estudou sobre as relações humanísticas, também viu na parte onde nós analisamos personalidade. Maslow, pessoal, ele teve a incrível sabedoria de contribuir para diversas análises e perspectivas do comportamento humano com essa teoria dele das necessidades. Então, a teoria das necessidades de Maslow influencia no comportamento e na formação da minha personalidade. A teoria de Maslow sobre as necessidades influencia na forma como eu me sinto motivado no ambiente de trabalho. A teoria das necessidades de Maslow influencia na forma como a minha organização se posiciona para satisfazer as necessidades do meu público interno. Ela vai servir e sempre vai ser analisada e colocada sobre várias ópticas e sobre várias perspectivas. Então, o Maslow, quando ele criou essa pirâmide das necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima ou de autorrealização, ele pôde perpassar o entendimento dessas necessidades sobre vários aspectos. E a gente pode concluir hoje, por exemplo, que cada uma dessas necessidades, elas influenciam no comportamento humano de uma forma geral. Seja esse comportamento humano através da composição de personalidade, seja esse comportamento humano através da perspectiva de motivação, seja esse comportamento humano através de gestão, mas sempre essa pirâmide do Maslow vai nos permitir enxergar muito além do que realmente é. Alguns aspectos da teoria do Maslow que a gente é importante a gente recolocar, na verdade, ou reposicionar para que a gente entenda sobre esse contexto de motivação, é que o Maslow ele organizou essa hierarquia das necessidades em 5 níveis. E que esses 5 níveis, se eu não mencionei antes, estou mencionando agora, eles são divididos em 2 grandes grupos. São as necessidades básicas e as necessidades de crescimento. Quando Maslow divide esse grupo em necessidades básicas e necessidades de crescimento, a gente entende que as necessidades básicas têm a ver com a motivação e que as necessidades de crescimento têm ainda mais a ver com a motivação. Para que vocês entendam qual é a divisão desses 2 grandes grupos, as necessidades básicas equivalem às bases da pirâmide. Então, as básicas são de segurança e fisiológicas, ok? E as necessidades de crescimento são as 3 que estão acima, de autorrealização, de estima e sociais. De que forma há a relação entre esses aspectos? Carlos colocou aqui.
O slide de vocês está funcionando? No meu consta um problema a exibir o conteúdo. O meu está funcionando normal, acho que de alguns colegas também, podem até responder ele aí pelo chat. Mas... O só estava legal, mas depois parou. O meu também sumiu, professor. Eu não Sumiu todo sabe, mundo? eu só escuto a sua voz, mas eu não vejo mais os slides. O meu tá carregando aqui. Então, ó, se vocês tiverem a possibilidade, baixem o slide e abram diretamente no celular em PDF, que é mais prático também, ou pelo computador. Tá normal. Eu mencionei o slide aí no chat. É só subir um pouquinho a conversa que vocês vão ver. Tem muita gente dizendo aqui que o tá normal. Vamos lá, vamos caminhando. Quem tiver com dificuldade pode usar o arquivo que eu mandei aí, que é para poder ficar mais fácil, tá certo? Então, pessoal, essas necessidades do Maslow na pirâmide, para a gente entender motivação, a gente vai dividir ela nesses dois grandes grupos, que são as necessidades básicas e as necessidades de crescimento. As básicas, os 3 topos da pirâmide, e as de crescimento. Desculpa, a básica, as 2 bases da pirâmide, e as necessidades de crescimento, os 3 topos da pirâmide. Então, Maslow, nesse contexto da pirâmide, ele via o homem como uma criatura que expande as suas necessidades no decorrer da vida. Olha só que legal essa colocação. O ser humano expande as suas necessidades no decorrer da vida. O que a gente falou lá sobre o ciclo motivacional? Que sempre eu ia atingir uma estabilidade e desejar algo a mais. Atingir uma estabilidade e desejar algo a mais. Atingir uma estabilidade e desejar algo a mais. Então, relacionando esse ciclo motivacional com a pirâmide do Maslow, a gente tem 2 perspectivas muito similares. Na pirâmide, é cíclico. Eu atinjo um objetivo, uma satisfação e vou em busca de outra. Atinjo um objetivo, satisfação e vou em busca de outra novamente. Na do Maslow, é como se fosse uma fase da pirâmide. Atingir o primeiro nível, vou em busca do segundo. Atingir o segundo nível, vou em busca de um terceiro. Atingir o terceiro, vou em busca do quarto. Atingir o quarto, eu vou em busca de um 5º nível. Isso também pode ser entendido como uma nova perspectiva, essa pirâmide pode ser entendida como uma nova perspectiva desse ciclo de evolução da busca por satisfação que vai crescendo e se expandindo ao longo da vida das pessoas. À medida que o homem ele satisfaz as suas necessidades básicas, outras mais elevadas tomam um predomínio do comportamento. Então, Maslow fala que à medida que eu tenho uma necessidade atendida na base da pirâmide, eu sempre vou desejar algo a mais. Eu sempre vou em busca de algo a mais no degrau seguinte. Se nós fôssemos comparar isso com o nosso ciclo motivacional, nós levaríamos em consideração que o ser humano sempre vai alcançar uma satisfação, e ele sempre vai em busca de uma satisfação maior. Ele sempre vai ter um desafio maior. O desafio dele em busca de satisfação nunca vai ser menor do que o que ele já tem. Então, se ele comprou um carro popular, da próxima vez ele vai querer um SUV. Se ele comprou um SUV, da próxima vez ele vai querer um importado. Se ele comprou um importado, na próxima ele vai querer uma super picape. Da próxima vez ele vai querer 2 carros. E assim vai crescendo. Gradativamente. A motivação vai ser sempre um nível elevado. Nunca um nível abaixo ou no mesmo nível. Ok? Outra. Uma colocação sobre essa pirâmide do Maslow, no que diz respeito à motivação, é que somente as necessidades não satisfeitas é que iriam influenciar no comportamento. Ou seja, somente quando uma necessidade não fosse satisfeita é que ela deixaria uma pessoa desmotivada. E a outra coisa que ele fala é que no nascimento havia uma prevalência das necessidades fisiológicas. E a partir de determinada idade aparecem aí as necessidades de segurança, de estima, e todas as outras que não são primárias. Então, isso ia sendo evoluído ao longo da vida da pessoa. Que mais? Ele fala que à medida que o indivíduo passa a controlar suas necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança, surgem lenta e gradativamente as necessidades mais elevadas, sociais, de estima e de autorrealização. As necessidades mais elevadas, elas predominam em relação às necessidades mais baixas. As necessidades mais baixas, por sua vez, requerem um ciclo motivacional mais rápido, enquanto as mais elevadas, aquelas que estão no topo da pirâmide,
requerem um ciclo motivacional muito mais longo. A privação de uma necessidade mais baixa faz com que as energias dos indivíduos se desviem para a luta por uma satisfação. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Somos eternos insatisfeitos? Somos eternos insatisfeitos. Nós sempre estamos buscando algo para nos motivar. Quando nós não temos algo novo para nos motivar, mesmo que a gente desvie o foco da motivação ou desvie a intensidade dela, a gente vai ficar numa situação de marasmo, a gente vai ficar numa situação acomodada. E isso não faz bem para o ser humano, principalmente no ambiente organizacional. Ele sempre tem que se sentir desafiado a ter novas perspectivas, certo? Por isso que a gente tem um grande problema nas organizações com as pessoas que simplesmente se acomodaram em determinadas situações. O comodismo, ele não é um status quo. Ele não é, na verdade, um status de quem já atingiu tudo o que queria. Não, não é. O comodismo, ele é uma frustração de satisfação. Então, por algum motivo, você desistiu de buscar algo a mais dentro daquela organização. E isso, sim, é um problema. Ok? O João Vitor colocou aqui o print da tela dele, que não está funcionando para nada. Está funcionando aqui para a maioria, João Vitor. Então, de fato, você que lute aí, né? Porque tá difícil. Vamos para frente. Segundo a teoria, após terem sido satisfeitas as necessidades de estima, vão surgir em seguida as necessidades de autorrealização, que são aquelas que a gente já tinha colocado, que é meio que uma utopia, né? Segundo Maslow, essas necessidades de autorrealização, elas visam o potencial máximo do indivíduo. Então, tudo aquilo que o ser humano quis ser capaz de se tornar, ele vai alcançar quando ele tiver essa variável de autorrealização. Basicamente, é isso que ele coloca. O que eu preciso que vocês entendam, pessoal, é que, por exemplo, os fatores fisiológicos de segurança hoje, que são a base da pirâmide, que é justamente essa categoria que a gente define como básica, ela já não é mais um fator motivacional, tá? Ela já nem é mais considerada um fator motivacional nas empresas. De que forma, professor? Só responder aqui uma pergunta. Então, não existem pessoas plenamente felizes. A felicidade seria uma utopia? Jamais. A felicidade não é utopia de forma nenhuma. As pessoas atingem um nível de satisfação, muitas delas são capazes de manter por um longo período aquele nível de satisfação e elas estão felizes de fato. Porém, a tendência é que aquela pessoa, em determinado tempo, busque uma outra razão para continuar crescendo em busca de uma nova felicidade. Então, ela teve sim a felicidade. Ela só vai manter aquilo por determinado período e a evolução daquilo é que ela vai em busca de uma outra perspectiva. Tá certo? Exatamente isso. Já tinha um colega que tinha respondido aqui em seguida. Felicidade se resume em momentos felizes. Exatamente isso. Você chega a determinado nível, vai passar um equilíbrio naquele nível, ali você tem de fato felicidade, e depois você vai em busca de um novo processo de realização. Ok? Para que a gente possa entender, dê uma olhada aí, ó. Necessidades de crescimento e necessidades básicas. Então, ele dividiu em 2 grandes grupos, ok? Para vocês terem uma noção de qual é a perspectiva mais atual em relação a essa teoria, eu preciso que vocês entendam, pessoal, que estas necessidades básicas aí, elas hoje são o mínimo para qualquer empregado. Então, por exemplo, ter uma cadeira para sentar, ter uma internet, ter o ticket de alimentação, o vale transporte, o plano de saúde, essas coisas hoje são consideradas básicas para qualquer empresa. Então, quando elas são, de alguma forma, entregues, o funcionário não vai estar motivado porque tem um ticket de alimentação, motivado porque tem um plano de saúde, motivado porque está recebendo o salário mínimo. Não, isso não é um aspecto para dar um plus de motivação nas pessoas. Muito pelo contrário. Ele é o básico. Se o básico não tiver, o funcionário já vai entrar na empresa desmotivado, certo? Então, professor, o nível 0 é como? O nível 0 são as necessidades fisiológicas e de segurança atendidas para que o funcionário entre na empresa zerado, com aquela motivação básica de quem está começando num novo trabalho, ok?
Se você quiser uma super motivação dos colaboradores, os aspectos de afetivo pessoal, autoestima e autorrealização têm que ser trabalhados dentro do grupo, para que essas pessoas busquem alcançar esses outros aspectos, ok? Mas ter um trabalho seguro, que pague o FGTS, que recolha a carteira assinada, tudo certinho, ter os seus benefícios garantidos, são necessidades válidas. Talvez... Professor, Oi. sou eu, Lívia. Professor, assim, e tem também aquelas pessoas, porque eu conheço uma, que é da minha família, que eles não precisam de qualquer tipo de motivação, no caso, dentro de uma empresa, para se sentirem realizados. Há pessoas que estão lá e são satisfeitas com tudo, né? E eu acho que não são infelizes, elas são felizes da maneira delas, né? Sim. Então, para elas ali tá bom, ali ela tá satisfeita, então para ela não precisa buscar mais nada. O que derem na empresa para ela é lucro, né? Sim, na verdade existe essa perspectiva. O que a gente está falando é que, por uma linha de tendência, as pessoas devem normalmente se motivar e ir em busca dos níveis mais altos da pirâmide. Mas dizer que algumas pessoas, alcançando os níveis, por exemplo, de segurança, fecharam aquele ciclo motivacional e estão lá no equilíbrio há bastante tempo, também existe. Só que qual é o grande problema disso tudo, pessoal? Imaginem só vocês, uma pessoa que atingiu o seu nível de equilíbrio, certo? Simplesmente em um salário mínimo, o ticket de alimentação, a passagem e aquele empregozinho de carteira assinada. A gente entrou numa crise recentemente. O que vai acontecer com a motivação dessas pessoas dentro das empresas? Ela vai despencar, porque ela vai ver outras pessoas sendo demitidas, talvez ela mesma seja demitida, talvez o contrato dela seja reincidido ou ela tenha carga horária reduzida. Então, aquilo que era o básico para outras e que nem era mais um aspecto motivacional, e que elas já estavam indo atrás, era de algo diferenciado, mas que era suficiente para aquelas primeiras pessoas, como você comentou, agora vão ser um problema. Porque essas pessoas vão perder e vão ter uma insatisfação, até mesmo com uma necessidade que era considerada básica. Isso, então, é o grande risco. Quando uma empresa ela tem um plano de cargos e carreiras, ela permite que as pessoas se desenvolvam, ela prefere ter pessoas que vão em busca dos níveis maiores, ou seja, das necessidades de crescimento. Porque as pessoas que estão na base da pirâmide e que estagnaram na base da pirâmide, é muito difícil e muito sensível. Porque, de repente, você corta um benefício e essa pessoa fica desmotivada. Então, é muito também do cenário como aquilo é trabalhado dentro das grandes corporações. Algumas empresas, por exemplo, não têm. Não tem ticket de alimentação, não tem vale transporte, não tem carteira assinada, não tem nada disso. E as pessoas já entram lá sabendo que não tem. E ainda assim não são consideradas desmotivadas. Então, quando elas ganham, ou quando elas têm de extra, ou quando elas têm de plus, aí sim, nesse contexto, pode ser que aquilo se torne um aspecto motivacional. Mas o que a gente está falando aqui é de uma tendência. A tendência das pessoas é ter as necessidades básicas atingidas e ir em busca dos demais níveis da pirâmide. Pode ser que isso aconteça agora, pode ser que isso aconteça daqui a muitos anos, pode ser que isso nunca aconteça. Pode ser que as pessoas fechem o ciclo motivacional e simplesmente concluam o seu ciclo ou cheguem numa estabilidade do seu ciclo que dure durante muitos anos, satisfazendo apenas os aspectos de segurança e os aspectos fisiológicos. Então, pode haver as duas realidades, ok? Professor, Oi. pode-se dizer também que, tipo assim, a motivação que ela falou aí, é um complemento do que ela está dizendo. Aquelas pessoas, eu acredito que isso é muito de cultura também, não Sim, daquela a parte gente da vai nossa criação, justamente. Influenciar tudo. Aí, tipo, o nível social da pessoa, se ela, às vezes, a pessoa se motiva, pô, passou tanto tempo sem conseguir um trabalho, então, quando ela conseguiu, para ela tá na felicidade tremenda ali. Sim. Então, chega num momento que acaba que ela não vai querer estudar, porque ali é o bom dela, é a felicidade dela. Mas, se ela quisesse construir uma coisa maior, ela teria que correr atrás desse sonho. E nem todo mundo tem esse tipo de motivação, nem para estudar
Gente, E muito o que a menos gente para tem poder. que entender, o que a gente tem que entender, Tinália, é o seguinte: a autorrealização pode ser, para mim, uma coisa e para você outra completamente diferente. Para mim, a autorrealização, por exemplo, pode ser ter tempo com a família em casa, ter como pagar pela comida de cada dia e viver tranquilo. Isso, para mim, pode ser autorrealização. Para outra pessoa, a autorrealização pode ser completamente diferente. Pode ser ter o melhor cargo, com o maior salário, tudo. Então, isso é uma perspectiva, tá? Então, por exemplo, às vezes o que é necessidade de segurança e fisiológica para mim, para outra pessoa já é de autoestima, ou para outra pessoa já é autorrealização. Essa pirâmide, ela vai variar de acordo com pessoas. Essa é a nossa principal variável para poder entender esse contexto. Outra coisa que a colega falou aqui também no chat, que eu achei super interessante, é que o inverso também é verdadeiro. As pessoas viviam desmotivadas, reclamando dos seus empregos, reclamando que não cresciam, reclamando que ganhava salário mínimo, reclamando que era só aquele ticket de alimentação de R$8. Aí agora, com a crise, né, demitiram um monte de gente, colocaram um monte de gente na rua, tem gente que perdeu dinheiro, que não tinha carteira assinada, e aí a gente vê um contraponto. Tem pessoas que antes eram desmotivadas nas empresas e que agora, depois da crise, estão dizendo assim, nossa, eu vou dar o melhor no meu trabalho, eu vou trabalhar home office, estou trabalhando mais do que na empresa, porque graças a Deus que eu tenho esse trabalho de carteira assinada. Mesmo ganhando o mínimo, pior é quem não está ganhando nada. Então, a gente está vendo um contraponto. As pessoas estão caminhando ao contrário do que é o real. Então, nesse cenário e nessa cultura atual que a gente está no momento, o que era benefício, que teoricamente era necessidade básica, agora já é uma necessidade aí de afetivo social ou de autoestima, ou seja, isso é muito da percepção e do contexto, certo? O Vitor perguntou assim, ó, professor, o impeachment é considerado uma realização? Olha, depende, esse objetivo é o de muita gente, né? Se conseguirem, vai ser autorrealização para muita gente. Com certeza não vai ser autorrealização para o governo, mas para muita gente vai ser, tá? Então, são objetivos distintos. Você tem uma meta, você tem um objetivo, você está perseguindo em busca dele. Da mesma forma como um deputado federal pode ter, na perspectiva de objetivo, na perspectiva de realização, lá no ciclo motivacional dele, se reeleger ou galgar um cargo na presidência, ou um cargo de governo, ou algo do tipo. Gente, são objetivos e motivações distintas de pessoa para pessoa. Podem haver diversas e em diversas perspectivas, ok? Vamos para frente. Teoria de Herzberg, teoria bilateral. O Herzberg, ele fala sobre os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Então, ele alicerça a teoria no ambiente externo e no trabalho do indivíduo, ao contrário do Maslow, que se fundamenta nas necessidades humanas. Então, o Herzberg, ele analisa o contexto de trabalho, ou seja, o ambiente organizacional do trabalho. Ele fala que a motivação para trabalhar vai depender desses dois fatores, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Ele fala que os fatores higiênicos vão se referir às condições que rodeiam a pessoa. Então, por exemplo, condições físicas, condições do ambiente, salário, benefícios, política e empresa. Então, o contexto do cargo são os fatores higiênicos. E os fatores motivacionais vão se referir ao conteúdo do cargo, as tarefas, os deveres, as responsabilidades e tudo mais que tem a ver com o cargo em si. Então, o Herzberg, ele vai analisar o ambiente. Gente, desculpa, o meu Google aqui falando no espanhol, perguntando o que foi que eu perguntei, sendo que eu não perguntei nada para ele. Vou colocar ele na gaveta, que ele não tá legal hoje, não. Tá bem desequilibrada a moça do Google. Então, o Herzberg, ele vai falar sobre esses dois fatores, higiênicos e motivacionais. E vai falar que todo cargo, que todo trabalho que a gente desenvolve em uma empresa, vai ter esses dois fatores. Por exemplo, o que é um fator higiênico no meu cargo? Um fator higiênico no meu cargo, por exemplo, é o meu salário, é a sala onde eu estou, são os benefícios que eu recebo da empresa, são as condições físicas do ambiente, né? São as condições físicas. Já os fatores motivacionais vão se referir ao conteúdo do cargo. Então, por exemplo, o que são os fatores motivacionais do meu cargo? É a minha capacidade de tomar decisões, é a minha capacidade de ser inovativo, é o meu bom relacionamento com as pessoas. Isso tudo que tem a ver não com o perfil do cargo, mas que tem a ver com o conteúdo do cargo, são relacionados pelo Herzberg como sendo fatores motivacionais, certo?
Tem um comentário aqui que eu não vou deixar de mencionar, porque eu concordo também bastante. A aula presencial me motivaria bastante no momento. Eu também adoro. Prefiro muito mais estar olhando para a cara de vocês do que falando aqui à frente da câmera, com vocês intervindo só de vez em quando. Mas, no momento, ainda não é possível. Então, se é para a saúde de todo mundo, fiquemos em casa. Né? Daqui a pouco isso tudo passa, se Deus quiser. Então, basicamente, Herzberg vai falar sobre esses dois fatores. Fatores higiênicos e motivacionais. E aí eu fiz essa tabela para vocês, para que vocês entendessem qual é essa distinção entre os fatores motivacionais e higiênicos. Nos motivacionais, por exemplo, eu tenho o trabalho, eu tenho a realização que eu sinto em fazer aquela atividade, eu tenho o reconhecimento das pessoas, eu tenho o progresso profissional e eu tenho a responsabilidade. Imaginem vocês, por exemplo, essa teoria dos dois fatores do Herzberg, analisando os fatores do ambiente de trabalho de um médico, por exemplo, né? Nessa atual conjuntura que a gente está. Quais são os fatores higiênicos? É o equipamento de trabalho dele, a sala para ele atender as pessoas, é o remédio que ele precisa para poder ministrar no paciente, isso tudo são fatores higiênicos. E o que são os fatores motivacionais? O fato dele estar sendo aplaudido pelas pessoas, o fato dele se sentir bem salvando vidas, o fato dele poder mudar a sociedade, dele poder recuperar um paciente, dele se sentir desafiado a cada dia a estudar mais, a salvar mais vidas, as pessoas serem gratas a ele por aquilo que ele faz. Isso são a comparação entre os fatores motivacionais e os fatores higiênicos nessa profissão em específico. Então, o Herzberg, ele fazia essas duas análises. Ele dizia que a motivação das pessoas ia variar de acordo com esses dois fatores. E todo o emprego, independente de qual seja ele, vai ter essa variação entre fatores motivacionais e fatores higiênicos, certo? Qual que é a relação base entre fatores higiênicos e fatores motivacionais? Os fatores higiênicos, pessoal, eles não são motivos para uma motivação, ok? Já os fatores motivacionais são fatores relacionados à motivação. O professor não entende nada. Mesma teoria do Maslow, certo? Os fatores higiênicos é o mínimo que eu preciso para trabalhar. Ambiente, computador, benefício, carteira assinada. Isso tudo não me deixa motivado, ok? Ele apenas me permite desenvolver o meu trabalho com qualidade. Não é algo que vá dar uma injeção de motivação nas pessoas. Pelo menos teoricamente não é. Já os fatores motivacionais, que o Herzberg menciona, vão gerar satisfação. Eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou motivado com o meu trabalho porque eu posso salvar vidas. Eu estou motivado com o meu trabalho porque aqui eu tenho voz. Eu estou motivado com o meu trabalho porque aqui eu tenho perspectiva de crescimento. Esses são fatores que vão aparecer lá como sendo aspectos motivacionais. Ninguém vai dizer assim, a minha motivação agora é conseguir uma cadeira nova com o meu chefe, que essa aqui está machucando as minhas costas. Não, ninguém vai fazer isso. Não existe essa motivação para conseguir uma cadeira nova. Essa motivação para a empresa contratar uma internet que preste. Essa motivação não existe. A gente não idealiza isso como sendo um índice de satisfação. Muito pelo contrário. Se aquilo não existir, a gente vai ficar insatisfeito. Então, aquilo não é um fator que nos deixe motivado. Se ele não existe, a gente está insatisfeito. Se ele existe, a gente está neutro. Ok? Então, basicamente, nessa teoria do Herzberg, ele vai falar que os fatores motivacionais vão servir para elevar o meu nível de motivação, enquanto os fatores higiênicos vão servir apenas para não me deixar desmotivado. É basicamente essa relação entre os dois fatores. Tem uma colega que perguntou aqui. Professor, segundo Herzberg, alguma diferença entre a insatisfação e a não satisfação? Vamos lá. A insatisfação é quando você tem algum objetivo ou alguma, como é que a gente fala? Ou alguma motivação frustrada. Isso é insatisfação. A não satisfação é quando você batalhou por algo e aquilo não foi alcançado. É diferente. Digamos, estou procurando um cargo novo na empresa. Estou trabalhando para aquilo. Não consegui o cargo porque o cargo deixou de existir. Isso é uma não satisfação. Não consegui o cargo porque outra pessoa assumiu o cargo. Isso talvez seja uma insatisfação, tá bom?
São duas perspectivas realmente diferentes. Elas se aproximam muito, fica muito confuso em algum momento entender a diferença entre insatisfação e não satisfação, mas quando a gente busca alguns exemplos, vai ficando um pouquinho mais claro. Então, não satisfação, não alcancei algo, ou então simplesmente não detive esforços em busca de uma ideia. E já a insatisfação é quando eu me dedico, tomo ação, faço e ainda assim não alcanço. Aí, de fato, gera uma frustração. Insatisfação vai ter mais a ver com a frustração, certo? A não satisfação é como se fosse... lembra que a gente comentou lá atrás um pouquinho sobre aquele conceito de ter a sua... de ter a sua necessidade compensada ou transferida? Quando você tem a sua necessidade de alguma forma compensada, você pode não ter a satisfação, você não atingiu o ápice daquela necessidade, mas você criou uma estabilidade e vai continuar o ciclo motivacional. Você não satisfez aquela necessidade, mas você transferiu de alguma forma os esforços e chegou num ponto de equilíbrio alcançando uma outra. A não satisfação é quando simplesmente frustra, porque você fez tudo o que você podia, se dedicou, cumpriu todo o seu plano de objetivos para alcançar aquela necessidade e simplesmente não alcançou. Aí você realmente se sente frustrado. A frustração vem do aspecto de fazer todo o possível em função de algo e ainda assim não alcançar isso, tá certo? E a não satisfação pode ser quando eu objetivo algo, porém não detive todos os esforços e percentualmente não alcancei toda aquela minha necessidade. Aí eu tenho uma não satisfação, por assim dizer. Ainda ficou meio confuso, mas com os exemplos a gente vai esclarecendo mais à frente, tá certo? Mas a não satisfação é como se fosse um neutro. É uma boa referência para ela. Bem, em essência, pessoal, a teoria, então, do Herzberg vai falar o seguinte: satisfação no cargo tem a ver com o conteúdo do cargo, são fatores motivadores. E a insatisfação no cargo tem a ver com o ambiente de trabalho, que tem a ver com fatores higiênicos. Então, se eu tiver insatisfação no cargo, é porque os fatores higiênicos não estão cumpridos. E se eu tiver motivação no cargo, ou seja, passei do nível 0, elevei, é porque eu tenho aí conteúdo no cargo. E aí vai se referir aos fatores motivacionais. A proposta do Herzberg para introduzir maior motivação no trabalho, então, é o enriquecimento das tarefas, o que consiste em ampliar objetivos e responsabilidades e o desafio das tarefas e do cargo. Então, o Herzberg, ele acreditava que para ter as pessoas motivadas, a gente precisava enriquecer as tarefas, fazer com que as pessoas se sentissem importantes, ampliar os objetivos delas dentro da organização e, ao mesmo tempo, criar funções desafiadoras em cada cargo. Que a partir do momento que as pessoas se sentissem desafiadas, buscassem obter bons resultados e se sentissem a cada dia fazendo algo que as motivasse, aí sim a gente teria um índice de motivação excelente dentro do ambiente organizacional, certo? Dúvidas sobre o Herzberg podem mandar aqui no chat que eu já vou respondendo automaticamente. O modelo ERC, que é do Alder, pessoal, ele era um psicólogo americano e ele criou uma interpretação diferenciada sobre a pirâmide das necessidades do Maslow. Ele agrupou ela em três classes, é ótimo. Ele agrupou ela em 3 classes diferentes, certo? Que é justamente essa sigla ERC: existência, relacionamento e crescimento. De que forma que ele colocou isso? No fator existência, ele fala que essa variável inclui as necessidades de bem-estar fisiológico e de segurança. Bem-estar fisiológico e de segurança. Então, ela vai compreender as duas bases da pirâmide. Na variável relacionamento, que é o R do ERC, ela vai englobar as necessidades sociais e de estima. E, por fim, no C, que é crescimento, vai equivaler às necessidades de autorrealização, desejo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Para a gente entender melhor, observem essa imagem que está aí no slide. A pirâmide do Maslow, anteriormente, ela era dividida pelo próprio Maslow apenas em necessidades básicas e necessidades de crescimento. Ele fez uma outra divisão,
o modelo RC divide elas entre existência, relacionamento e crescimento. Então, as necessidades básicas foram categorizadas como sendo necessidades de existência. E as necessidades de crescimento foram divididas entre relacionamento e crescimento. Na variável relacionamento, onde tinha autoestima, ele dividiu entre estima de terceiros e autoestima. Então, lá na pirâmide, aonde tinha aquele nível de autoestima que antecedia a autorrealização, ele dividiu essa parte em específica da pirâmide em duas variáveis, entre estima de terceiros e autoestima, e categorizou como sendo relacionamento. Então, na base ficou segurança fisiológica, como já é de costume, que ele chamou de necessidades de existência. No meio ficou necessidades de relacionamento, que ele chamou a estima de terceiros e o afetivo social. Professor, por que ele fez essa divisão? Porque lá em crescimento a gente tinha autorrealização e autoestima. E a gente não levava em consideração a estima de terceiros. O que ele observou, na verdade, com esse novo modelo? Que para algumas pessoas, a forma como elas são observadas socialmente é mais importante até do que a realização da sua autoestima pessoal. Isso acontece muito, pode parecer que não, mas acontece muito no nosso ambiente organizacional. Tem pessoas que preferem se anular a sua autoestima em função da forma como elas são aplaudidas ou observadas pela comunidade ou pela sociedade na qual elas estão inseridas. Um livro muito antigo, que a gente já deve ter visto 1000 vezes, que é O Pequeno Príncipe, fala sobre essa perspectiva de estima de terceiros, onde tem lá o homem que gosta de ser aplaudido por todas as pessoas que o rodeiam, e que ele, por algum momento, esquece do que ele está fazendo, ou da sua autoestima, ele se sente frustrado naquela função, simplesmente para ser aplaudido por outras pessoas. Olha que legal, a gente fazendo alusão de um livro que é muito didático, que é O Pequeno Príncipe, a essa perspectiva RC do modelo do Alderfer, para que vocês entendam por que foi que ele subdividiu autoestima entre estima de terceiros e afetivo social. Então, ele criou mais um nível na pirâmide para subdividir ela entre perspectiva de crescimento, de relacionamento e de existência, que é justamente o modelo ERC, ok? Seguindo, pessoal, tem também o modelo de avaliação cognitiva do Vroom, que a gente chama de modelo contingencial de motivação. Na sua perspectiva sobre a teoria da expectativa e motivação, ele tenta explicar por que os indivíduos escolhem seguir determinados cursos de ações nas organizações, particularmente nos processos de decisão e liderança. Para o Vroom, motivação é o processo que governa a escolha de comportamentos voluntários alternativos. Então, basicamente, o estudo dele é para explicar por que os indivíduos escolhem ter determinadas decisões dentro das organizações. E fala, na essência do seu estudo, que a motivação tem a ver com esse processo de escolhas, essa capacidade de escolhas e a relação que essas escolhas têm na vida das pessoas. Ele vai relacionar 3 variáveis, certo? Ele vai relacionar a motivação como sendo o conjunto dessas 3 variáveis e a forma como essas 3 variáveis estão interligadas. Ele fala das expectativas, das recompensas e da relação entre expectativas e recompensas. Nesse modelo dele, as expectativas vão ter a ver com os objetivos individuais, ou seja, a força e o desejo de alcançar algo, ok? Recompensa vai ter a ver com a relação que o indivíduo percebe entre a produtividade e o alcance dos seus objetivos individuais. Então, vamos lá. Eu tenho que produzir para a empresa. Ok. A empresa tem objetivos organizacionais e eu tenho objetivos pessoais. Quando eu entro numa empresa, eu tenho expectativas que também minhas pessoais e vão ser as organizacionais da empresa. A empresa tem expectativas em mim e eu tenho expectativas na empresa. Se eu trabalho naquela empresa e o sistema de recompensas permite que, além de eu entregar os resultados, eu tenha parte dos meus objetivos pessoais, ou seja, das minhas expectativas pessoais alcançadas, isso vai configurar o meu sistema de recompensas, ou seja,
a forma como eu percebo que eu sou recompensado pela minha produtividade. E o quanto isso vai estar alinhado com os meus objetivos pessoais e com o alcance desses objetivos pessoais. E a terceira variável, que é essa que está na direita de vocês, que é relação entre expectativa e recompensas, é a capacidade do indivíduo de influenciar o seu próprio nível de produtividade, à medida que ele acredita poder influenciá-lo. Então, vamos lá. Recolocando aí esse contexto. Expectativa são os meus objetivos pessoais e a capacidade que eu tenho de alcançá-lo dentro da organização, ok? Recompensas tem a ver justamente com esse meu entendimento de que estou entregando o resultado para a organização e que também, em simultâneo, estou tendo os meus objetivos pessoais alcançados. E a relação entre expectativas e recompensas vai ser a minha capacidade de influenciar o meu nível de produtividade. Professor, eu não entendi essa colocação de relação, expectativas e recompensas. Imaginem só, eu tenho que entregar objetivos e eu tenho recompensas por esses objetivos. Quanto eu tenho de capacidade de dizer para mim mesmo que eu preciso entregar essas expectativas porque eu preciso receber recompensas e que aquilo é produtivo para o alcance dos meus objetivos pessoais? Essa variável de relação entre expectativas e recompensas é como se fosse um fator de autorregulação. Eu tenho meus objetivos e tenho um padrão de recompensas. E aí, lá embaixo, eu tenho uma variávelzinha que é de automotivação, que vai me dizer assim, vamos, eu preciso entregar mais porque eu preciso ter mais recompensas. Eu preciso alcançar mais objetivos porque eu preciso ter mais recompensas. Eu preciso ter mais recompensas porque os meus objetivos pessoais estão sendo alcançados. Então, é como se fosse uma variável de autorregulação. Esse modelo contingencial de motivação vai fazer justamente essa relação entre as minhas expectativas, que é o alinhamento dos meus objetivos pessoais e o alcance deles, o sistema de recompensas da empresa e a relação entre essas duas variáveis. Aí, no slide seguinte, tem exatamente o que eu já falei, que é a definição entre expectativa, recompensa e a relação entre as duas. Um comentário aqui de uma colega. Um exemplo disso seria quem trabalha com vendas e atinge a meta? Também. Só que aí, por exemplo, essa meta que você vai atingir, que é para receber aquela comissão, tem a ver também com seu objetivo pessoal. Você tem o objetivo pessoal de comprar um carro, por exemplo. E toda vida que você atinge aquela meta, a empresa te dá um dinheiro, você vai lá, pega o dinheiro e coloca na poupança. Entendeu? A empresa não sabe o teu objetivo pessoal, mas você sabe. O fator relação expectativa e recompensa é essa automotivação. É você dizer para você mesmo que você precisa entregar o resultado para a empresa, porque aquele resultado vai te fazer alcançar um objetivo pessoal. Certo? Então, a expectativa são os seus objetivos individuais, a recompensa é a forma como a empresa te bonifica, e a relação expectativa e recompensa é a tua automotivação para fazer entender que, entregando os resultados para a empresa, você também alcança resultados pessoais. Ok? Essa é a relação. Serve de excelente exemplo. Outra pergunta. Professor, a meritocracia acontece quando é dada ao empregado ou as minhas satisfações também pode ser? Meritocracia, na verdade, pessoal, é uma outra perspectiva. A meritocracia diz o seguinte: o colaborador que melhor entrega objetivos organizacionais é melhor remunerado ou melhor reconhecido. Essa é a ideia de meritocracia. A meritocracia, eu não posso dizer que ela é algo pessoal, ela é algo corporativo e institucional. Porque, por exemplo, você quer comprar um carro, mas é um carro popular. Então, você não precisa entregar 100% dos objetivos da empresa. Entregando metade da meta, já recebe a comissão suficiente para guardar na poupança. Então, pode ser que aquela relação ali entre expectativa e recompensa e a relação de expectativa e recompensa de automotivação seja abaixo do que você precisa. Ou seja, abaixo, na verdade, do que a empresa precisa, porque o que você precisa está conseguindo. Em determinado momento, você vai se perguntar, professor, aonde está a meritocracia aí? Em lugar nenhum, porque você não está entregando os objetivos da empresa. Você está simplesmente atingindo seus objetivos pessoais e abrindo mão dos objetivos organizacionais. Está contribuindo com menos do que poderia para aquilo ser alcançado. Se você contribui com o máximo daquilo e também está atingindo seus objetivos e está se destacando, aí você tem um ciclo de meritocracia, que é quando a empresa reconhece o melhor resultado, o melhor trabalho desenvolvido em função de um objetivo
organizacional e não de um objetivo pessoal. Então, o quesito meritocracia se relaciona com o objetivo organizacional, certo? E não com o seu objetivo de satisfação pessoal. São duas coisas diferentes. Meritocracia, objetivo organizacional. Satisfação, seus objetivos pessoais. As duas coisas não se relacionam diretamente, ok? Por fim, pessoal, além dos 4 estudos que a gente comentou lá, tem também um estudo que relaciona dinheiro e motivação, que é a teoria da expectação do Lawler. Ela é mais recente, por isso que ela não está categorizada lá entre os estudos, mas eu vou fazer questão de conversar um pouquinho delas com vocês. Essa teoria, que foi desenvolvida pelo Lawler, que chama-se teoria da expectação, diz o seguinte: ele encontrou, o autor, fortes indícios de que o dinheiro pode motivar o desempenho e outros tipos de comportamento. Apesar do resultado óbvio, verificou que o dinheiro tem apresentado pouco potencial motivacional em virtude da sua incorreta aplicação pela maior parte das organizações. Então, o que esse cara, na verdade, ele encontrou nessa pesquisa? Ele encontrou que o dinheiro pode ser, sim, um excelente fator motivador, mas que dentro das organizações, ele ainda não é o fator principal que motiva as pessoas. Por quê? Porque ele é mal empregado. É como se você pensasse o seguinte: uma empresa paga bastante remuneração variável para as pessoas. Mas essa remuneração variável, ela não é clara, não é bem alinhada com os objetivos, e as pessoas simplesmente não entendem por que estão ganhando dinheiro ou não se sentem motivadas a ganhar aquele dinheiro extra. Quando isso acontece, o dinheiro está sendo mal empregado dentro da organização, ou seja, a aplicação dele, a forma como ele é colocado, é incorreta. Quais são as bases dessa teoria do Lawler? Ele vai falar que o dinheiro é um meio a partir do qual as pessoas podem satisfazer necessidades múltiplas. Ou seja, com o dinheiro, eu posso satisfazer várias necessidades pessoais, organizacionais, de realização, de bens, de convivência social, centenas delas. E se as pessoas conseguirem estabelecer uma relação consistente entre salário e desempenho, certamente a motivação vai aumentar. Então, o que ele fala é que a estratégia de bonificação, a estratégia para que o dinheiro se torne motivador dentro das empresas, ela tem que ser bem desenhada e bem trabalhada. E que, na análise dele, muitas empresas estão utilizando essa virtude de forma incorreta. Então, não tem claro para os colaboradores, para os funcionários, qual é o objetivo do dinheiro. Quando a relação ganha-ganha, que é a que a gente, na verdade, se refere para a remuneração variável, quando essa relação ganha-ganha está clara, automaticamente todo mundo sai ganhando. Quando ela é mal equiparada ou mal implementada, o colaborador nunca vai entender a importância do dinheiro. E se ele não entende, ele não vai ter o dinheiro como sendo um fator motivador. Mas o que o Lawler fala é que o dinheiro é sim um fator motivador, porque ele é um meio pelo qual as pessoas podem satisfazer múltiplas necessidades. Então, ele é o único tipo de benefício que permite às pessoas escolher qual necessidade elas querem suprir primeiro, ou qual sonho elas querem realizar primeiro. Então, ele realmente era para ser considerado um dos principais fatores motivadores. Ok? Que mais? Oi. Professor, Oi. você poderia dar um outro exemplo sobre essa perspectiva aí do Lawler? Vamos lá. Outro exemplo prático, atual. Oi. Um outro exemplo de situação. A gente pode ter, em duas empresas diferentes, planos de remuneração completamente distintos, certo? Se eu tenho um comercial que trabalha com ajuda de custo fixo e mais um percentual variável em busca de dinheiro, e eu tenho um outro comercial que trabalha com uma remuneração fixa, vou dar um exemplo com números, que é mais fácil, né? Eu tenho um colaborador que recebe R$ 1.200, que é uma ajuda de custo, e ele recebe mais 10% em cima de vendas, ok? E eu tenho um outro colaborador que recebe R$ 4.500 e não recebe nenhum centavo em cima das vendas. Se a minha empresa é uma empresa que depende das vendas para sobreviver, então, teoricamente,
O meio correto de se trabalhar o dinheiro é o primeiro, onde eu tenho o colaborador podendo ganhar muito mais do que os R$ 4.500. Esse cara pode chegar a tirar 8 mil, 10 mil reais por mês. O que o Lawler fala? Que as empresas não têm trabalhado isso da melhor forma possível. Que o dinheiro pode sim ser um fator muito motivador. Porque, por exemplo, eu tenho um objetivo, um sonho, eu quero comprar um carro. Aí eu tenho um cara que me oferece R$ 4.500 salário, descontando centenas de coisas disso, ou me oferece 1.200 e a possibilidade de tirar mais 10 mil reais de comissão por mês, que é a média de vendas que a empresa precisa para poder ter lá a meta alcançada. Então, o que é mais motivador? É poder ganhar os 10 por mês ou poder ganhar os 4.500 por mês? Qual é o funcionário que trabalha mais acomodado e qual é o funcionário que trabalha mais motivado? Aquele que já tem o fixo ou aquele que precisa correr atrás do seu variável? Essa é a perspectiva do Lawler. Ele fala que muitas empresas ainda não utilizam o dinheiro sendo um fator motivador como deveriam. Tá certo? Essa é a perspectiva dele. Dessa análise de como o dinheiro pode ser um fator motivador. E por fim, pessoal, para a gente... Professor? Oi. Então, seria um outro exemplo, digamos, indo nessa linha de raciocínio. Seria, digamos que muitas vezes as pessoas têm aquele sonho, aquela vontade de entrarem no concurso público, mas que tem aquela estabilidade e tudo, mas com o tempo, tipo, cai a produtividade, acaba ficando... acomodada. Acomodado e, consequentemente, acaba perdendo a motivação. Aí, por outro lado, a empresa pública vai e muitos não motivam esses funcionários, né? Porque para eles, tá fixo ali, então não tem aquele fator motivador, né? Mesmo justamente isso que deveria existir, né? Então, por exemplo, eu sou analista de tecnologia do governo. Se eu criar um protótipo novo, um processo novo, melhorar algo que torne o processo do governo mais econômico, teoricamente eu deveria ser remunerado por isso. Se eu sou um policial, estou na rua todos os dias, e de repente eu topo fazer um curso lá no batalhão X ou no batalhão Y, que vai me trazer mais capacitação profissional e fazer com que eu seja uma pessoa melhor nas ruas e um profissional mais eficiente, eu devo ganhar mais por isso. Se eu me disponho a trabalhar, por exemplo, num plantão específico, num evento, num réveillon, numa coisa do tipo, eu ganho uma variável por isso. É isso que ele está falando. O Lawler está falando que as empresas não têm a capacidade de utilizar a variável dinheiro como deveria ser utilizada para fazer as pessoas se sentirem motivadas. É justamente isso, tá? Então ele bota a culpa nas empresas, então, né? Que as empresas não fornecem, não dão treinamentos. Não é nem isso, assim, ó, as empresas não definem a forma certa de remuneração. É isso. O que ele coloca é isso. E não são todas. Ele fala que muitas empresas não definem a forma certa de remuneração para que o dinheiro seja um atrativo motivacional. Certo. Ok, obrigado. Essa é a colocação. Pessoal, só para a gente concluir aqui, certo? Depois podem mandar as outras dúvidas aí no chat que eu vou respondendo quando eu for fazer a chamada. Qual que é a relação entre motivação e clima organizacional? Como a gente sabe, o clima organizacional ele vai se referir ao ambiente interno existente entre os membros de uma organização. Esse clima organizacional vai ser o conjunto de toda a convivência daquele grupo de pessoas, de todos aqueles que estão dentro daquele ambiente organizacional. E aí, esse clima organizacional, ele vai poder ter dois perfis. Ele vai ser favorável ou ele vai ser desfavorável para a motivação. Ele vai ser favorável à motivação quando ele proporciona a satisfação das necessidades pessoais e a elevação moral dos seus membros. E ele vai ser desfavorável para a motivação quando ele traz frustrações das necessidades pessoais. Ou seja, todo mundo que entra numa empresa... Gente, eu não entendi porque vocês estão colocando presente aqui na lateral, que eu não chamei ninguém ainda, todo mundo colocando presente aqui. Um coloca, aí todo mundo vai colocando presente junto, né? É tipo assim, um vai, aí... Não, eu vou também colocar presente. Não vai valer de nada. Não olho isso aqui, não. Eu chamo lá pela listinha, tá certo? Eu vou já fazer a chamada. Só para vocês saberem. Então, o ambiente organizacional, esse clima organizacional pode ser favorável ou desfavorável,
certo? E esse clima vai influenciar na motivação das pessoas. Quando é que ele é favorável? Quando as pessoas têm uma elevação moral e um índice de satisfação pessoal. Então, a organização permite, o clima permite que eu seja reconhecido, que os meus fatores e objetivos pessoais sejam alcançados gradativamente. E vai ser desfavorável quando a organização simplesmente não valoriza o funcionário, quando o funcionário se sente frustrado, quando os objetivos pessoais dele não estão alinhados com os objetivos organizacionais. Aí sim, o clima organizacional vai ser considerado desfavorável àquele ambiente. E a última variável é o estilo gerencial, que também vai influenciar dentro do meu ambiente de trabalho, no meu ambiente psicossocial de trabalho. Essa última colocação, pessoal, que também tem a ver com motivação, vai falar que o modo como os dirigentes organizacionais entendem a motivação e tratam os funcionários vai influenciar diretamente na capacidade deles se motivarem. Da mesma forma, a forma como o feedback é feito, a forma como eles analisam o desempenho individual, a forma como eles avaliam o desempenho de grupo, a forma como o gestor analisa as qualidades e agregam observações sobre os colaboradores, vai influenciar diretamente na motivação. O dirigente, sempre que possível, levando em conta as características técnicas, psicológicas do grupo, ele deve criar espaços para a participação dos trabalhadores. Segundo a bibliografia, esse modo, direto ou indireto, de fazer as pessoas se sentirem importantes e se sentirem reconhecidas, vai ser muito importante para motivação no ambiente de trabalho. Alguém já concluiu a apresentação por mim? Tinha um último slide, mas alguém já concluiu, estava com pressa, né? Aí, só para colocar os 3 últimos pontos, é sempre importante, para a gente concluir, que os valores pessoais estejam alinhados com os valores organizacionais. Se os valores pessoais das pessoas estão alinhados com os valores organizacionais, ou se dentro de uma empresa as pessoas têm a possibilidade de se sentir feliz com esses valores organizacionais, automaticamente aquela pessoa vai se sentir mais motivada dentro daquele ambiente, ok? Vamos lá. Últimos comentários aqui. Menino, quem foi que compartilhou a tela aqui no grupo, hein? Por favor, a pessoa que compartilhou a tela, remova a sua tela do grupo. Tem um último comentário aqui de um colega que disse o seguinte, ó, isso mesmo, existe um grande reconhecimento do funcionário na minha empresa, às vezes o dinheiro que é pago no final do mês não é a motivação principal, quase todo mundo é satisfeito com isso. Então, de fato, há uma variação aí entre a perspectiva do que é satisfação, principalmente dentro de um contexto organizacional. Às vezes o ambiente que você trabalha influencia muito mais do que efetivamente o valor que você recebe no final do mês. Vou fazer a chamada de todo mundo. Hoje tem bastante gente aqui. Temos 69 pessoas. Muito bem, um número muito bom, bem expressivo. Enquanto isso, a pessoa que está com a apresentação dos slides pode achar o controle e remover da tela. Eu acho que é a Adriana que está com o controle. Adriana, mulher. Tá bulido aí o negócio. Ai, vamos lá, gente. Professor. Oi. Professor, eu acho que dá para você apertar aí, solicitar controle. Eu já solicitei, não me deram. A última pessoa que mexeu, eu acho que foi a Ana Carolina. Foi a S. Aguardando a aprovação. Eu Ana não sei mexer nisso aqui, não. A tela que está compartilhada é a da Adriana. Eu não sei bulir, não, gente. Adriana, mulher. Jovens, por favor, jovens. Vamos lá. Vou fazer aqui a chamada. Sem querer, galera. Ó, a Silândio não... Pronto, você obteve o controle. Ótimo.
Ainda bem que não tinha nada demais, né, na tela dela. Pronto, foi. A pessoa conseguiu tirar. Vou fazer aqui a chamada rapidinho, tá? O Acilândio não tá aí. A Adriana Ibiapina não tá. A Adriana Inácio, ok. Pessoal que eu for chamando, se não tiver dúvida, pode sair em seguida, certo? A Adriana Silveira tá aqui. Desculpa, a Adriana Silveira tá aqui sim. O Ayrton César tá aqui, ok. Alan dos Santos Cavalcante não está presente. Amanda Alves, presente. Ana Beatriz, presente. Ana Carolina, presente. Ana Dark, presente. Ana Júlia, presente. Ana Kelly, não está presente. Alguém colocou todo mundo Tá no travando. Colocaram o professor no mudo. Quem foi que me botou no mudo, hein? Botou até eu no mudo aqui. Ai, Até o misericórdia, professor. gente. Quero saber A quem foi. pessoa que estiver com ranço na minha cara, por favor, converse comigo. Não me mute, não. Jovens, por Não favor. me bote no mute também, não, que eu sei o que eu tô fazendo, viu? Tenha piedade. Pronto, ó, já chamei Vai, até professor, continua. Eu já chamei até a Brenda Rocha, já dei presença até ela, certo? Então, Areta, Anderson, Beatriz, Areta tá tudo, presente aí. tudo presente. Bruno Duarte, ok, presente. Kaina Santos, presente. Carla Leite, faltou. Carlos Henrique, presente. Carlos Roberto, presente. Cibele Larissa, não está presente. Cláudia Pires, presente. Cleiton Soares, não está presente. Daniel Teles, presente. Daniele Rocha, presente. Débora Maria, presente. Diego Gonçalves, presente. Denise M, não está aqui. Diana Professor, ela Silva, mandou presente. dizer que o computador descarregou, mandou botar a presença nela. Foi, ela Recado. mandou dizer, né? Aí já é com o senhor. Tá bom, eu Dando só vou. o recado. Tá bom. Recado recebido. O senhor que decide, viu? Tá, diga a ela que ainda tá ruim esses dias, mas não é pra tanto, não. Ó, a Edneide. Edneide não tá presente. Elisiane não tá presente. Pessoal, parem de falar nesse chat, pelo amor de Deus, porque senão vai subindo aqui o negócio e eu não consigo ver o nome. Elisiane não está presente. Eugênio, ok, presente. Aí eu tenho a Fernanda Cavalcante presente, ok. Francisco Eduardo, faltou. Gabriel Shoa, presente. Gerardo Glauber, presente. Jéssica Barbosa, presente. Jéssica Santos, presente. Gisele Menezes, não está presente. Gleiciane Diniz, presente. Ítalo Pereira, presente. Ellen faltou. João Afran... Não, Ellen não faltou. Aí eu tenho o Ítalo Pereira. Ítalo Pereira tá como convidado, é? Não, Ítalo Pereira Silva. Eu não tenho o Ítalo na minha chamada, por alguma razão. Não tá enturmado aqui comigo. Do Flex. Ah, é do Flex, tá. Ótimo, bem lembrado. Vou lançar lá no Flex. Já vou anotar aqui do lado que eu já lanço lá em seguida, certo? João Marcelo, ok. João Vitor Gomes, ok. José Jailson, ok. Kaline Kelly, ok. Carla Ende, ok. Presente. Aí eu tenho Laís Pinto, presente. Lara Oliveira, presente. Larissa Souza. Liliane, presente. Lídia faltou. Lorena Queiroz, não está presente. Lucy Nirley, presente. Maria Eduarda, presente. Maria Natasha, presente. Maria Letícia, faltou. Mariana França, presente. Matheus Guilherme, presente. Micheline, presente. Narciso e Natália, presente. Natália Ferreira também, presente. Olívia Maria, presente.
Olívia Maria, presente. Pedro André, presente. Pedro Bruno, presente. Pedro Henrique, presente. Priscila da Silva e Rafael Lemos, presente. Rafael Monteiro, presente. Rafael Mota. Rafael Mota não está aqui. Rafael Oliveira de Abreu está aqui. Rafaela Souza Justino também está presente. Rafael Sampaio, presente. Riveline. É do Flex, né, Riveline? Riveline, presente. Aí eu tenho a Rita de Cássia, ok. Presente. Perfeito. O Renan não está presente. O Roberto, ok, presente. O Rodrigo Maranhão não está presente. O Rodrigo Sá está presente. A Sandra Regina não está presente. Aí eu tenho Tiago e Tinali. Ambos estão presentes. Tiago e Tinali estão presentes. Tinali é do Flex, né? Eu sou do Flex, não. Não? Eu não sou do Flex, não. Eu sou da presencial mesmo. Primeiro nome é Tinali mesmo? Isso. Não tá na minha chamada, não, viu? Vou. Só para te falar, mas talvez reapareça. Aqui é assim, cada mergulho é um flash. Tá tudo bem confuso esses dias. Mas vamos lá. Aí a Sandra faltou, Thalita Cume faltou, Valcinelli não está aqui, Vânia Fernandes, ok, presente. Ah, Valcinelli tá aqui. Valcinelli, acabei de ver. Valcilene, acabei de ver. Vânia, ok. A Vânia pediu para que o Tenhas dela parou. Ela tá aqui ainda online, viu? A Vânia? Ah, tá bom, Ela... então. Vitória Rodrigues, ok. O Wendel Ferreira, ok. O Wesley faltou. Ian faltou. E a Zuilma presente. Pronto. Lançado e confirmado todos. Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, eu vou olhar lá no chat agora, ver se alguém mandou alguma coisa. Pronto, o restante... Professor. Todas as presenças lançadas. Professor. Oi. O Kainan aqui. Sobre aquele trabalho que eu até estava falando com você no privado. Você conseguiu receber? Eu não dei uma olhada nos trabalhos ainda, pessoal, mas a partir de amanhã eu vou começar a corrigir e vocês vão recebendo automaticamente o e-mail de confirmação quando eu corrijo, certo? Porque naquele dia eu estava tentando enviar no canto certo, só que você tinha me dito que eu estava enviando no canto errado. Aí até você me passou as dicas. Aí eu não sei se deu certo ou não. Eu também não sei, eu tenho que olhar aqui manualmente, mas eu acho que sim, certo? Eu acho que sim. Eu acho que tá certinho. Mas se você não receber a confirmação dele até depois de amanhã, aí você pode falar comigo de novo que eu dou uma olhada, viu? Tá ok, então. Obrigado. Nada. Tem um pessoal aqui perguntando se eu fiz chamada deles. Vou já olhar, gente, só um segundo, viu? Vou olhar aqui os nomes um a um e depois vocês já saem, que é para poder a gente conseguir finalizar a gravação da aula. A Beatriz me perguntou, a Rafaela me perguntou. Vou olhar agora. Beatriz, ok, presente. Lancei a presença, Beatriz, pode logar tranquila. Rafaela, mesma coisa. Lancei a presença. E o pessoal do Flex já lancei aqui a presença também. Era a Reveline e o Ítalo. Já lancei também, tá? Gente, tchau, tchau. Até a próxima aula. A gente vai conversando e qualquer dúvida podem marcar e me mencionar lá no grupo. Vou desligar porque eu preciso entrar numa outra aula agora, tá bom?
Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.